você recebe muitas curtidas, você já viralizou várias vezes, você ficou famoso. Mas no final das contas, o que vai trazer segurança para você, para sua família e qualidade de vida é o seu resultado. É o quanto que a sua empresa, que a sua clínica gera de resultado financeiro para você, para que você possa fazer cada vez mais cursos e transformar mais a vida de seus pacientes, para que você possa investir na sua própria empresa e para que você possa trazer segurança à sua família. Então, o podcast de hoje é com o Arnaldo e nós vamos falar sobre finanças. Nós somos o Medicina de Alto Desempenho, uma empresa educacional que ensina você, médico, a ter uma clínica de sucesso que gere resultado, que não dependa só de você e que seja pronta para a expansão. Arnaldo, obrigado por ter vindo, obrigado aí por doar um pouco do seu tempo para nós, porque a nossa classe médica precisa muito de vocês. Nós entendemos muito pouco de finanças, nós nos atrapalhamos muito, às vezes vejo clínicas com faturamentos gigantescos, mas que o médico está em condições financeiras precárias na vida dele. Conta um pouquinho de vocês, da empresa, do que vocês fazem, por favor. Perfeito. Estou muito honrado com esse convite, estar aqui com o Dr. Thiago Volpi, uma pessoa que é uma referência para mim, tanto na área médica como empresário. Uma pessoa que tem uma estrutura que gera resultado, então é uma prova viva da aplicação dos conceitos e conteúdos que a gente foi compartilhando nessa jornada de 6 meses. Então, os resultados financeiros que acontecem na sua empresa são exemplares para todo o Brasil e para o mundo. Então, são metodologias que você aplica e você tem autoridade para falar sobre tudo isso que você viveu recentemente e transformou a sua empresa. Então, eu me sinto honrado de estar aqui compartilhando com essa classe médica, que é uma classe que eu tenho um apreço muito grande. Minha irmã é médica também, obstetra, e eu vejo que a gente aprende muita coisa na faculdade de medicina, muita coisa bacana, legal, que muda a vida das pessoas na área de saúde. Só que quando a gente transporta isso para o ambiente empresarial através de clínicas, consultórios e hospitais, etc., às vezes tem uma dificuldade nessa transição. E essa dificuldade ela aparece na gestão e ela grita no resultado financeiro, que o que era um sonho um dia pode se tornar um pesadelo de maneira muito rápida. Então, o meu trabalho é ajudar empresários, quando eu falo empresários da área de saúde ou de outras áreas, a terem um resultado financeiro, como uma empresa comum. Mas resultado que traga segurança para a sua família, para os seus sonhos, que ele possa pagar suas dívidas, que ele possa comprar o carro dos seus sonhos, fazer a viagem dos seus sonhos de maneira autogerenciável. Então, é um protocolo, é uma metodologia internacional que eu aprendi da pior forma. Então, vou compartilhar com vocês aqui um pouco da minha história. Um jovem que empreendeu, acertou, errou, e nessa jornada de aprendizado são mais de 10 anos, acabou compartilhando com as pessoas e já são mais de centenas de clientes aí que têm os seus resultados financeiros em alta performance. Muito bom. Então, conta um pouquinho para nós. Primeiro, antes até de entrar no assunto propriamente dito, tem muitos médicos que eles acham que é errado procurar ganhar dinheiro. E o que eu digo para o médico é, quanto mais dinheiro você ganhar, mais tranquilidade você vai ter para não só dar segurança para sua família, mas poder se dedicar aos seus pacientes. Eu já vi colegas, por exemplo, que estão atendendo o paciente, mas estão lembrando ali do boleto da escola dos filhos. Eu criei essa mentoria, a MAD, e uma das coisas que me motivou a isso é que eu sou um apaixonado pela medicina que olha para a longevidade, por novas técnicas, por conseguir manter a pessoa jovem por mais tempo. E eu falei, eu quero realmente botar uma marca nisso, quero que isso no Brasil seja reconhecido. E eu comecei a ficar com medo, eu falei, talvez por ser uma área que é atrativa, muitos charlatões venham para a nossa área e aí a medicina de longevidade vai acabar tendo uma má reputação no Brasil. E aí eu falei assim, bom, vou criar cursos técnicos, né, para ensinar a medicina de longevidade. E aí um dia eu vi uma prescrição de um colega que claramente era assim, era um tipo de terapia para um paciente que claramente o paciente não precisava daquela terapia. E aí eu pensei assim, cara, e só que o que aconteceu? Esse colega, eu conhecia ele, né? Nós já tínhamos treinado jiu-jitsu juntos, nós tínhamos uma amizade. E aí eu liguei para ele, falei, cara, vamos se encontrar. E ele falou, vamos nos encontrar. Aí encontramos, né? Antes de entrar no assunto, eu conversei com ele, perguntei como é que tava a família dele. E aí eu cheguei, cara, eu queria te falar, isso aqui, ó, tá errado, porque eu achei que ele não tinha um conhecimento técnico, né? Isso aqui não tinha por que passar essa terapia para esse paciente, né? Não faria benefício nenhum para ele. E esse colega virou para mim e falou assim, Thiago, não vem cantar de galo, você já tá milionário, já tá com a vida feita. Cara, eu tô com a escola dos meus filhos atrasada.
E aí eu percebi o seguinte, esse cara tinha uma clínica bonita, tinha um bom faturamento, mas ele não sabia fazer a gestão da clínica dele, não sabia nada de vendas, nada de gestão financeira. E aí aquela pressão nele estava fazendo ele sim ser antiético. Mas eu até hoje, assim, eu não considero ele uma pessoa má, mas ele se colocou em uma situação que estava levando ele a fazer o que eu chamo de empurroterapia. Né? Você tenta vender de tudo para o paciente porque você precisa de dinheiro. Esse médico, eu conversei com ele, né? Aí eu dei algumas dicas para ele e ele hoje está praticando uma medicina muito ética e ele hoje está em uma condição muito mais tranquila. Então, eu digo que o médico ele tem obrigação de aprender os conhecimentos para se tornar um médico empresário, para ir de médico a gestor, porque se ele não fizer isso, muito provavelmente ele vai viver em condições que façam que talvez ele prejudique os pacientes. Portanto, é sim importante você se preocupar com o seu resultado financeiro. Eu lembro que a primeira vez que a gente conversou, você falou que você chegou a quebrar na vida, você ajudou alguém que quebrou na vida, foi assim que vocês começaram na área, que a empresa é Recomeço o nome, não é? Exato. Conta um pouquinho disso pra gente. O nosso nome é Recomeço justamente porque eu pedi a Deus a oportunidade de recomeçar. Recomeçar o quê? Então vamos lá para o começo. Sim. Em 2006, há 18 anos atrás, eu abri uma empresa com a minha esposa. A gente tinha 0 clientes, 0 funcionários, 0 faturamento, 0 tudo. Na varanda da sala da casa da minha sogra, lá uma empresa de facilities. Segurança, portaria, limpeza, etc. E a gente prosperou. Em 8 anos, nós chegamos a 600 funcionários. Então, a gente foi do 0 a 600 em 8 anos. Então, a gente faturava, na época, R$2 milhões por mês. Era o nosso faturamento mensal. Se a gente atualizar esse valor, de 4 a 5 hoje mensais. Então, é um bom faturamento. Concorda comigo? Exato. E aí, ali eu aprendi uma coisa muito dura. Faturamento é vaidade. Muito dura. Porque eu recebia um valor. E, às vezes, não recebia em dia. Tinha problemas de inadimplência, ou problemas de fluxo de caixa. Eu fui aprendendo tudo o que eu estudei na faculdade, na pós-graduação, na Fundação Getúlio Vargas, que eu estudei também finanças lá. Eu fui aprendendo tudo agora na prática. Porque eu fui disciplinado, mas quando eu comecei a enfrentar os desafios de inadimplência e problemas de fluxo de caixa, eu vi a importância que tem. A diferença de faturamento e receita, a diferença de você vender no ticket médio justo, para que você não cometa loucuras ou faça coisas que você não deveria. Eu vi a diferença de você trabalhar com a mente fresca ou trabalhar com um saco de cimento nas costas, que são dívidas para pagar. Então, ali o cenário é 2014. Em torno de Copa do Mundo ali e tal. Qual era o meu cenário ali? Esse faturamento, mas com muita inadimplência. E o que acaba acontecendo? Eu estava com impostos atrasados, fornecedores atrasados, isso entrando no cheque especial, pegando empréstimo para pagar 13º dos funcionários no final do ano. Então, eu tinha uma pilha de 42 protestos. Aquelas cartinhas verdes, amarelas na época, era aquilo que o protesto era daquela forma. Rodava 200 mil no cheque especial, mais cartão de crédito estourado, tudo que você imaginar que tinha para estourar. Eu falo que eu tinha que ganhar uma medalha do banco, sabe? Por quê? Eu tinha 600 funcionários de folha, usava o limite do meu cheque especial, usava todos os serviços do banco. O banco realmente ganhou muito dinheiro naquela época comigo. E eu comecei a buscar ajuda. Eu falei, gente, pedi muita ajuda a Deus, sabe? Deus me dá direção, coloca pessoas de fé no meu caminho, me mostra o caminho. E eu comecei a buscar através dos cursos livres, na época não tinha isso que a gente tem hoje dos mentores, não tinha essa figura na época. O que a gente tinha na época, salvo engano, o nome era grupo de estudo, alguma coisa desse tipo, né? Naquela época, lá, 10 anos atrás. Então, num desses grupos de estudos, a figura lá do mentor, vou chamar agora de mentor, ele trouxe uma metodologia internacional de finanças. E olha que interessante, que aquela metodologia ele trouxe numa única aula. Ele não falou nada sobre ela antes, não falou nada sobre ela depois. Eu fiz um programa de 1 ano com ele, eram encontros quinzenais. E eu falei, cara, eu vou pegar isso aqui, vou comprar esse livro. Eu comprei esse livro. E esse livro virou a minha cabeça de uma forma totalmente diferente de pensar. O que eu aprendi na faculdade e em todo lugar? Se a gente entrar agora num sistema financeiro, ele está nesse formato que eu vou te falar. Como se calcula o lucro de uma empresa? Receita menos despesa igual a lucro. Essa é a fórmula básica ali. Receita menos despesa igual a lucro. Se entrar no sistema, você vai ter um bloco de receitas, um bloco de despesa e tem lá a linha final, o lucro.
Essa metodologia, ela já aborda da seguinte maneira. Para que existe uma empresa? Vamos lá. Aí eu vou trazendo até para a área médica. Eu sou profissional médico, cirurgião ou qualquer disciplina. Então, sou um profissional técnico. Eu sou, às vezes, muito bom no que eu faço. Mas uma coisa é ser bom no que eu faço, outra coisa é ter um negócio em que, além do médico ser bem remunerado, o negócio é bem remunerado. São coisas muito diferentes. Aqui, às vezes, a pessoa trabalha com uma equipe muito pequena, como profissional técnico. Aqui, a gente trabalha em gestão de equipes e pessoas e comercial. E, principalmente, o financeiro. Por que, Arnaldo, principalmente financeiro? Gente, sem romantizar, vamos falar assim, um negócio que não gera lucro, ele quebra. Só tem uma forma da gente ser efetivo na ajuda dos nossos clientes, pacientes, comunidade, sociedade, família, tendo uma empresa lucrativa. Ponto final. Se a empresa não é lucrativa, a gente não consegue fazer nada disso que a gente gostaria de fazer, por maior romance que tem. Concorda comigo? Sim. Então, essa metodologia traz o seguinte. Então, qual a finalidade da empresa? É o lucro. E aí eu não estou também... É o lucro a qualquer custo. É o lucro de maneira ordenada. Existe uma metodologia que foi aplicada, na época, em mais de 3 mil empresas no mundo. E aqui no Brasil, hoje já tem um instituto aqui no Brasil e tal, já ajuda. Mas tem muito espaço ainda para a gente compartilhar o que a gente aprendeu lá. E isso foi o que mudou. E o que mudou? Vamos inverter agora essa equação. Receita menos despesa igual a lucro. Agora, receita menos lucro igual a despesa. É a mesma equação? Parece que é, mas não é. Eu tenho a receita, eu tiro o lucro e aí agora eu faço a empresa rodar com aquilo que sobrou do lucro. Da receita, me desculpe. Parece ser simples de entender, mas quando a gente vai para a prática, é o conceito da pasta de dente, que eu sempre uso, né? O conceito da pasta de dente. Quando um tubo de pasta de dente está no começo, como que a gente passa a pasta de dente? A gente vai lá, bota a escova, chega a fazer uma voltinha assim de propaganda, né? Bonito assim. E quando está chegando no final, como é que a gente faz? E quando a gente já parece que já não tem mais, e só tem aquela pasta, como a gente faz? Aí já é interessante que eu já ouvi muitos exemplos, né? Por exemplo, eu passo a cerda dentro daquele buraquinho que sai. Aquele buraquinho. Eu corto o fundo e passo por dentro. Eu pego uma escova e vou empurrando assim para frente até sair mais. Então, essa é a minha técnica. A técnica do rolinho. Olha só. Então, cada um desenvolveu uma técnica para usar aquilo ali e escova os dentes. Guardadas as devidas proporções, mas o conceito é o mesmo em relação à empresa. É muito comum, quando a gente começa um trabalho numa empresa, a pessoa fala assim, eu não sei, Arnaldo, o que fazer mais. A minha empresa não consegue rodar, eu tenho um faturamento, 1 milhão, 2, 5, 10 milhões, e aí eu sempre falo, fica tranquilo, faturamento, com todo respeito, é vaidade, é uma métrica de vaidade. É muito legal para muitas coisas, mas se você não tiver lucro, ele é só vaidade, é uma espuma. Eu vivi isso, então eu posso falar sobre isso. O que é melhor? Ter uma empresa que fatura 5 milhões e gera prejuízo ou uma empresa que fatura 1 milhão e tem um lucro de 20% a 30%? O que é melhor? Com certeza. A de 1 milhão que tem um lucro de 20% a 30%. Qual que vale mais no mercado? A que tem mais lucro. A que tem mais lucro. Até para a gente trazer para a área de clínicas, eu tenho vários mentorados. Então, eu tenho um mentorado que fatura R$800 mil por mês, só que ele está colocando no bolso 85. Eu tenho um mentorado que fatura R$300 mil no mês e está colocando no bolso 130. Então, um está com uma estrutura de 800, um está faturando 800, está com uma estrutura que tem que ser compatível com esse faturamento, o outro está com 300, mas o de 300 está botando mais dinheiro no bolso, com uma estrutura mais simples, sem ter tanta dor de cabeça. Acho que é isso que você está trazendo aqui para nós. Exatamente. Né? E aí, para a pessoa de 800, calma que tem solução. Tá? Não vai, de repente, vou ter que abrir mão de cliente. Calma, tem solução. A gente vai trazer aqui, conversar um pouco sobre o que a gente pode fazer para melhorar. Então, assim, a minha expectativa ao final do nosso encontro aqui, do nosso conversa, você que está assistindo aqui, ouvindo esse podcast, ao final eu recebi ali insights financeiros que, quanto mais eu aplicar esses insights, maior vai ser a minha lucratividade no meu negócio. Eu não estou falando agora de faturamento, estou falando de lucro no seu bolso. É aquilo que faz a diferença entre você carregar um saco de cimento na hora de uma cirurgia e você fazer a cirurgia com a cabeça leve já pensando no passeio depois. Essa é a diferença crucial desse processo. Porque eu vejo que algumas pessoas exercem a função de médico nas suas clínicas e são os donos da clínica. E, às vezes, eles não recebem nem como gestores e nem como médicos. Eles estão numa estrutura de pagar contas.
Às vezes porque precisou fazer um investimento muito alto para montar o negócio, tanto de obras, tecnologias e capital de giro, que acaba gerando um fluxo financeiro que é incompatível com a receita gerada. E aí a gente vai falar a diferença de faturamento e receita. Que você que está ouvindo a gente agora, por favor, pega um papel e caneta, porque eu tenho certeza que para algumas pessoas isso aqui vai mudar o jogo, isso que eu vou falar aqui. Pessoal, então, ó, prestem atenção no que o Arnaldo falou. Pega papel e caneta agora, porque ele vai dar insights para vocês que vocês vão aplicar amanhã e vocês vão mudar o resultado financeiro de vocês. Perfeito, vamos lá. E eu comprovo, tá? O Arnaldo, há algum tempo atrás, fizemos um trabalho junto e eu realmente tive uma melhora muito boa no meu resultado. Maravilha. E foi muito audacioso, foi do seu jeito, né? Aquele jeito bem legal, foi com muita emoção e deu tudo certo. Vamos lá. Faturamento. Vou pegar um número redondo para facilitar o nosso entendimento. Imaginemos uma clínica que tem um faturamento de R$500 mil. Faturamento, quantidade de vendidas, seja de consultas, procedimentos, de produtos e afins ali. Faturou R$500 mil. Quanto que ela tem de disponibilidade para pagar a conta? É R$500 mil? Não. Salvo se ela antecipar. Porque ela recebe parte desse faturamento à vista, seja Pix, boleto, depósito bancário, transferência, porque às vezes é um agendamento, é uma entrada para uma cirurgia, é alguma coisa que ela paga ali, e algumas pessoas pagam à vista também. Então, cada clínica vai ter um histórico de percentual que, pela minha experiência, varia de 20 a 40. Ah, o meu é 10, o meu é 50. A gente tem que analisar com mais profundidade. O nosso foi 25 na época, quando a gente analisou. Então, é um número muito importante porque ele dá previsibilidade de receita. Arnaldo, quão é importante a previsibilidade de receita? Vamos lá. Faturou R$500 mil. Para ter uma clínica que faturou R$500 mil, qual a estrutura fixa? Custo de ocupação, etc. Vai gastar uns R$150 mil. Entre aluguel, equipe administrativa, advogado, contador, etc, etc, etc. Custos fixos. Então, eu tenho faturamento de 500 e eu tenho custo fixo de 150. Eu nem considerei a parte variável, que é o pagamento dos médicos, equipe, que dá suporte, impostos, tarifa de cartão de crédito. Nem considerei isso. Então, imagina que uma empresa, uma clínica, ela de receita, ela sempre converte 20% do seu faturamento. Então, ele vai ter de caixa 100 mil. Não 500. Só que só de fixo aí tem 150 para pagar. Mas o médico, e aí cada clínica trabalha com formato, uma trabalha com valor fixo em cima do bruto, outra trabalha com valor de um tipo de divisão em cima do líquido. Cada uma tem uma estrutura de retenção e atração de profissionais. Independentemente disso, ainda tem isso para pagar, que já compreende mais 30%, 25%, 30%, 32%, cada uma vai ter uma estrutura. Então, observamos que ficou um buraco aqui. E de onde vem esse dinheiro? De onde ele é captado? Eu vou antecipar do meu cartão de crédito. Antecipou. Se você paga, recebe e parcela em 12, 18, 10, 6, você vai ter um pênalti, vai ter uma penalidade de pegar aquele dinheiro lá da frente. Juros sobre isso. Juros sobre isso. Uma taxa. Já tem a taxa do cartão, mais a taxa da antecipação. Então, a gente vai falar de 5% a 10% aí que a pessoa vai sentir. Então, o 500 não é mais 500. Concorda? O 500 eu tenho 20% que foi à vista, eu tenho agora 400 que foi a prazo. Desses 400 a prazo eu trouxe a valor presente e já descontou 10. Então, já virou 400, viraram 360. Já começou o problema. Porque vai pagar os custos fixos, vai pagar os profissionais, e aí, às vezes, a empresa ela é nova. Ela investiu muito em reforma, em obra, em tecnologia, tem muitos parcelamentos. Às vezes, por conta desse descasamento de caixa, precisou captar dinheiro e capital de giro no banco. E, às vezes, precisou de capital de terceiro também. Então, ela tem mais essa estrutura. Então, o 500 que ela tem de faturamento, ela tem 600 para pagar no final. Só que o 500 é de faturamento, não é receita. O que acaba virando receita mesmo, 400 mil. Aí você vê 400 contra 600. 200 mil de buraco todo mês. Como é que eu resolvo isso? É o que é mais comum, que é o que eu vejo. Aí, às vezes, as pessoas olham assim, poxa, a minha clínica não é um bom negócio. Eu falo assim, calma.
nós precisamos fazer uma análise agora. Por que eu falo de análise? Primeira parte, a gente tem os pilares, tem os níveis, tem as camadas que as coisas acontecem. Nós temos a camada do controle, a camada da análise, o planejamento e o orçamento. Muitas empresas já querem falar de planejamento e estabelecer um orçamento. É legal, é o objetivo. Só que se eu não tenho um controle, uma controladoria para verificar se o que foi orçado está sendo realizado, eu tenho uma lacuna aqui. Eu faço sempre um teste. Me responda ou marque um tempo. Quanto tempo você leva para me responder essas 3 perguntas? Qual o seu faturamento? Qual a sua receita mensal? E qual o seu ticket médio? Se demorar uma semana para me responder isso, é porque o seu controle ainda precisa de ajustes. Concorda comigo? E muitos médicos não sabem responder isso. Eu sei porque quando eu estou fazendo a entrevista para a mentoria, que eu seleciono aqueles médicos que podem entrar na mentoria, eu muitas vezes faço essa pergunta, né? E a maior parte deles não sabe. Tem médico que, assim, tem médico que não sabe nem quanto faturou, né? Assim, a maior parte de quanto faturou ele sabe, mas a maior parte já não sabe o quanto que ele teve de receita, né? Então ele sabe que ele vendeu 100 mil, mas ele não sabe quanto que entrou na conta dele mesmo, né? E às vezes eu falo ticket médio, às vezes ele nem sabe o que é ticket médio. Então, 100, atendeu, faturou 100 mil, atendeu 100 pacientes, ticket médio, 1.000, né? Exato. Então, as pessoas não sabem, os médicos não sabem isso. E é um número muito importante. Por quê? Quando a gente começa uma gestão financeira, um trabalho financeiro numa empresa, isso que eu estou trazendo, você já pode começar a fazer na sua empresa com esse conteúdo de hoje. Sim. Vai lá, pergunta para o seu financeiro. Gente, qual o nosso faturamento nos últimos 6 meses, dividido por mês? Calma que eu vou pegar. E começa a pegar uma opção de fontes de informação. Aí você, tem uma lacuna aqui, gente. O que a gente pode melhorar para ter essa informação mais fácil? Qual a nossa receita? Quantos procedimentos nós tivemos e qual o valor de faturamento vai ter o ticket médio. Porque às vezes a pessoa quer falar assim, não, eu preciso vender mais para melhorar os nossos números. É um engano. É um engano mortal. Por quê? Vender mais no preço errado só aumenta o problema. Então, um preço mal feito gera a empresa para a ruína. E dentro do ticket médio tem muita oportunidade. Eu vou citar aqui algumas oportunidades que existem. Exemplo. Tem um conceito que é muito usado no varejo que pode ser utilizado em clínicas médicas, que é a curva ABC. Ou seja, produtos A são os produtos que têm maior volume de vendas, produtos B são produtos intermediários, produtos C normalmente são produtos complementares aos produtos iniciais. Vamos tangibilizar isso no nosso dia a dia? Eu vou numa loja de terno. Vou lá comprar um terno numa loja. A loja é de? Terno. O que é complementar um terno? Um cinto é complementar um terno? Uma meia? Uma caneta? Alguma coisa, um pin? São coisas complementares. Então, esses produtos, as pessoas não vão na loja de terno para comprar esses produtos. Vão comprar o terno. Então, o terno exige um preço, às vezes, mais competitivo e bem mais posicionado. E, às vezes, as margens são mais apertadas. Mas o produto C, dentro dessa jornada, ele tem que ter uma margem muito alta, porque a pessoa ela já vai comprar com você. Porque ela já criou um relacionamento e etc. E o produto C também, se ele não vender, não é o que vai mudar a jornada da empresa. Mas se ele vender, que seja vendido por um preço adequado que gera. E normalmente há muita riqueza aqui. Mas eu só sei operar isso se eu entendo o meu ticket médio. Então, meu ticket médio é R$1.000. Meu produto A é 2.000. Meu produto B pode ser maior ou menor. Eu estou falando de volume de vendas. É 5. Mas meu produto C são produtos que são os produtos próprios. Por exemplo, são os medicamentos que a pessoa compra e leva para o seu dia a dia. É um skincare, uns outros produtos que fazem parte do cotidiano que a pessoa leva. Tem muita riqueza. Porque, por exemplo, vou pegar aqui uma empresa que trabalha com parte odontológica, que tem muito volume. Então, existem coisas que o paciente pode levar para casa para fazer? Tem. Então, a venda desses produtos traz uma receita agregada alta e essa receita com margem alta, ela faz a diferença no financeiro. Então, não é só vender mais, é vender mais os produtos que geram mais contribuição. Talvez até para trazer um pouquinho para a área médica, vamos dizer que você tenha, porque na área médica existe a seguinte questão.
produtos, a clínica não pode vender produtos para o paciente para levar para casa, por exemplo, mas ela tem tratamentos em que ela vai ter margens maiores, tá? Então, vamos dizer que você tem um nutricionista já contratado, né? E você paga ele CLT. E você consegue começar a vender mais consultas dele, ou seja, você já tinha aquele custo, você vendeu a consulta, como você não está pagando ele pela consulta, isso vai ter uma margem grande para você. Então, a ideia seria vender mais esse produto, que tem uma margem maior. Então, às vezes pode ser um volume de vendas menor, mas tem uma margem maior o produto. Seria isso? É exatamente isso. Tá. Então, essa clareza, eu tenho o seguinte, curva ABC. Arnaldo, o meu sistema não gera curva ABC. Muitos sistemas geram. Mas se você não consegue através do sistema, entra no seu sistema ou qualquer controle que você tenha, que seja no Excel. Até em Excel eu tenho uma questão que é bem interessante. As pessoas falam, eu quero um sistema. Vamos lá. Todas as empresas que eu conheço, que são muito bem sucedidas, sempre tem uma planilha amiga, que eu falo assim, sempre tem uma planilha que acompanha ali o sistema para poder ajudar na leitura dos dados. Isso é comum, gente. Isso aí não é um pecado trabalhar com Excel, muito pelo contrário. Isso é uma baita ferramenta. Aliás, acho que são poucas clínicas que um Excel bem feito não resolveria a vida inteira da clínica. A gente está gravando aqui no G4, e um dos fundadores é o Bruno Nardon, que é o cara que trouxe o rap para o Brasil. Hoje tem o G4, que é uma empresa gigante. E um dia eu almocei com ele foi lá na minha clínica depois, ele deu uma olhada no meu sistema, e ele falou para mim, Thiago, a maior parte das empresas, e não estou falando nem só de a maior parte das empresas, se tiver um Excel bem feito, resolve tudo. Não precisa de assim, obviamente o sistema vai ajudar, mas o Excel bem feito, uma clínica consegue controlar quase que completamente. Exatamente. Aí a gente, com o Excel bem feito, a gente já faz a parte do controle. Aí vamos analisar o que foi controlado? Vamos analisar a curva ABC, por exemplo? A gente vai lá e pega tudo que foi vendido, os produtos, por quantidade de vendas, e bota ordenar ordem decrescente. Os primeiros produtos são os produtos A e os últimos produtos dessa ordem são os produtos C. Então, vamos analisar nos produtos C quais são as campanhas que a gente pode fazer para vender mais. E aí, com isso, a gente aumenta a margem de lucro. Então, isso é uma análise que gera um planejamento para o comercial captar para aqueles produtos. Outro exemplo, vamos fazer campanhas em que a entrada de Pix ela vai ter uma bonificação de alguma forma. Isso vai, o quê? O meu percentual de receita, que é de 20 a 40, ele vai aumentar, independentemente do qual que seja o seu. O meu é 20, vai aumentar para 25, o seu é 25, vai aumentar para 30. E isso ajuda ao fluxo de caixa, porque assim, é mais comum, eu vou falar o mais comum, poder até usar um termo mais contundente, uma empresa quebrar por falta de dinheiro circulando dentro da empresa, do que por falta de faturamento. Porque a falta de faturamento ou um crescimento do faturamento pode fazer uma empresa quebrar por falta de dinheiro. Isso é um clássico da gestão financeira. Vou dar um exemplo até para quem está nos assistindo, um exemplo real que aconteceu comigo. Eu cheguei a ter 15 clínicas de depilação a laser. Em 2017 eu comecei a montar. Em 2017 eu e meu sócio, nós montamos a primeira, montamos 4 clínicas, tá? E aí a gente percebeu na 4ª clínica, a gente estava muito rápido, a gente chegava numa cidade, né? As 15 clínicas eram regiões do sul, e a gente conseguia, geralmente no 2º ou no 3º mês, vender R$180 mil de depilação a laser, tá? Geralmente isso chegava no 3º mês, 2º ou 3º mês. Porque tinha várias técnicas que era para chegar, para conseguir clientes. E aí a gente falou o seguinte, cara, estamos bem, né? Cada loja dessa, para ser montada, custava aproximadamente R$1 milhão, né? E a gente já tinha as 4, estamos bem, vamos pegar nossos investimentos todos, vamos abrir mais 4? A gente falou, vamos abrir mais 4, muito bom. Aí, cenário perfeito, essas 4, depois de 3 meses, lá em 2018, elas estavam faturando 180 mil, tá? Só que, o que acontecia? O nosso cliente, ele podia pagar em até 18 vezes. Era uma norma da nossa franqueadora. A gente abria franquias da Espaço Laser. Então, franquia era até 18 vezes. E, em média, nós recebíamos em 15 vezes. 12 ou 15 vezes, algo não, em 12 vezes, em média. Então, pensa no cenário. Quanto custava essa clínica pra gente vendendo 180 mil? Essa clínica custava R$100 mil, tá? Então, veja, no pré-cenário perfeito, eu vendia 180 mil e minhas despesas eram 100 mil. Meu lucro é de 80 mil por mês. Parece cenário perfeito. Sim. O que estava acontecendo conosco? Como os clientes pagavam em vezes, eu vendia 180 mil,
em média era 12 vezes que eles pagavam, entrava na minha conta 15. Eu vendia 180, mas na minha conta entrava 15. Eu tinha 100 de despesa. Então, quando a gente fala na análise por competência, né? Eu tava, que é a questão do faturamento, eu tava com um lucro de 80 mil. Mas a análise por fluxo de caixa, eu tava com um prejuízo de 85 mil. Então, depois de mais ou menos uns 3, 4 meses, nosso dinheiro acabou, porque o fluxo de caixa puxou. A gente não conseguiu pedir empréstimo do banco, porque a gente tinha máquinas de depilação laser financiadas, então a gente já estava com o crédito comprometido, o banco não quis dar o dinheiro. Então, início de 2018, abrimos 4 clínicas. Final de 2018, com 8 clínicas, todas vendendo muito, todas assim no papel, dando 60, 80 mil de lucro, e nós terminamos o ano de 2018, assim, no 12º dia de 2019, a gente vai quebrar. 12º dia. Aí, a virada, o Réveillon de 2018, foi eu com meu sócio correndo atrás de outras pessoas, e a gente conseguiu achar um sócio que comprou 20% da nossa empresa, e aí a gente conseguiu pagar essas... ajustar o fluxo de caixa, e depois continuamos crescendo, mas aí abrindo lojas com uma inteligência maior, chegamos em 15 lojas. Mas esses 20% nos custaram muito caro, né? A gente vendeu esses 20% na época por 1 milhão, e depois isso foi 2019, em 2021, meio de 2021, o cara que esses 20% estava valendo mais de 12 milhões. Quer dizer, seriam 12 milhões que a gente teria recebido a mais se a gente não tivesse se atrapalhado no fluxo de caixa. Então, só para dar um exemplo do que você falou. E se porventura, você que está ouvindo esse nosso encontro aqui, está com problema dessa categoria, fluxo de caixa, observe essa diferença de faturamento e receita. Para o que você está fazendo. Não adianta vender mais, que não vai resolver. A solução não está em vender mais, está em vender certo. Que seria o vender à vista, seria ou criar essas promoções para a pessoa pagar em menos vezes, fazer mais dinheiro entrar no caixa. Exato. Nós precisamos de dinheiro no caixa. Nós não precisamos de mais vendas. Parece ser até contraditório, mas não é. Exato. Porque o meio de pagamento, ele aflige. Você vai precisar ajustar, vai parcelar em menos vezes, porque o dinheiro ele se torna caro. E esse acúmulo desses, o 100 contra 15, esse 85 acumulado ao longo de um ano, dá um valor gigantesco. Exato. Então, é isso que acontece muito. É muito comum. Ah, mas é comum, Ronaldo? Por quê? Porque a gente não aprende isso na escola. Onde a gente aprende isso? Na faculdade? Não, a gente aprende o quê? Um pouco na faculdade de administração, um tanto na pós-graduação de gestão financeira, mas muito o quê? Na prática e também nos cursos livres. E caminhando com quem já fez, quem já traçou aquela jornada ali. Porque assim, será que alguém precisa ficar devendo igual eu fiquei devendo lá atrás? Para aprender isso? Ele vai fazer isso se ele quiser. Será que alguém precisa fazer isso? Viver tudo que você viveu lá, parcelar em 18 parcelas? Nervosismo, noite sem dormir. Depois de tantos anos, eu já era um médico reconhecido, eu botava a cabeça no travesseiro e falava assim, meu Deus do céu, eu vou quebrar. Todos os meus investimentos vão embora, eu vou ficar com R$0. Isso estava tirando minha atenção do Espaço Volpe, eu não conseguia atender bem, porque eu deitava na cabeça. A gente começou a perceber esse problema no segundo semestre de 2017. Antecipamos muita coisa também, pagamos muito juro, e eu deitava minha cabeça no travesseiro e falava assim, caramba, nessa época da vida eu trabalhei tanto, eu vou quebrar, eu vou ficar com 0 de dinheiro na conta e com dívida. Vou ter essas máquinas para pagar e vou ter que fechar a loja, porque não tem como pagar o salário dos funcionários. Então, passei por uma situação de nervosismo. E aí, olha que interessante. Toda vez que eu converso com uma pessoa e falo assim, você não precisa viver isso. Quando a pessoa está começando ali. E se você não tiver alguém do seu lado, você corre um grande risco de viver tudo isso que eu vivi, tudo isso que o Dr. Thiago Volpe viveu. Não é porque você quer, mas é o caminho que vai acabar te levando. Às vezes, algumas dão atenção, outras não. E aí, algumas voltam 2 anos depois, muito feridas. É triste isso. Eu faço uma pergunta para ser uma pesquisa, tá? Uma pesquisa, que eu já me fiz essa pergunta. Imagino que você, de repente, já fez. Eu me fiz essa pergunta. O quanto eu pagaria para não viver isso? Para não estar vivendo isso, quanto eu pagaria? O quanto você pagaria para não estar devendo R$1 milhão, R$2 milhões, não precisar ficar à noite? Quanto você pagaria? Eu pagaria 30 mil, 50, 100, 200, para ser acompanhado por uma pessoa que já viveu, já sofreu, e eu não preciso sofrer. Não é um pitch de venda de mentoria, isso é uma verdade. Hoje, eu quero acertar mais do que errar. E para acertar mais do que errar,
tem um caminho de pessoas que já acertaram alguns pontos, algumas bifurcações na minha vida, essas pessoas já viveram. Então, por que eu não pergunto para elas? Por que eu não ando com elas? Em relação ao financeiro, eu não posso negligenciar isso de forma nenhuma, porque tem um termo, que o dinheiro não leva desaforo. Se a gente é negligente com o dinheiro, ele espanca a gente, ele bate mais doído que o Mike Tyson. Mais doído do que o Mike Tyson. Então, estabelecendo mecanismos de controle, analisando esses números, nós já começamos a ter um planejamento efetivo do que fazer. Vamos agora parcelar em menos vezes? Vamos agora fazer campanhas para pagamento à vista? Vamos trabalhar agora com produtos com margem maior? Porque quando a gente vende muito e muito parcelado, a gente recebeu... Olha só o cenário. A gente vendeu, recebeu, só que a gente tem que entregar ao longo do período. E pode ser que, como eu tenho que entregar isso ao longo do período, a minha agenda fica cheia lá na frente, eu não consigo ter espaço para vender. Isso aí também aflige. Então, o planejamento vai mostrar, olha só, a nossa capacidade de produção é de 100 consultas por mês. Estou trazendo um número aqui de exemplo. Beleza, então, quantas consultas a gente já faz? Já faz 100. Então, o que a gente tem que fazer? Vender os outros tratamentos, os outros protocolos, trazer mais valor agregado aos processos para que as coisas, ao mesmo tempo, gerem mais dinheiro. E aí eu vou trazer também um ponto muito de atenção para clínicas, consultórios e tal, que é a questão do custo de ocupação, que impacta diretamente a precificação. Arnaldo, como assim? Quando a gente vai estabelecer o valor de uma consulta, um valor de um procedimento que utiliza tecnologia e tal, eu preciso saber o quanto aquele espaço me custa. E aí o que eu vejo as pessoas às vezes fazendo? O meu custo fixo é 100 mil reais. E a minha clínica tem 100 metros quadrados. Então, o meu metro quadrado custa 1.000. A pessoa às vezes faz essa conta. 1.000 metros quadrados por mês. R$1.000 por metro quadrado por mês. Quanto tem o consultório? 15 metros. Então, esse consultório me custa 15 mil reais por mês. Arnaldo, já tem uma conta. E se eu atendo, faço 100 consultas, 15 mil dividido por 100, vai dar ali R$150. Mas ele não vende a recepção dele, né? É isso. É exatamente isso. Então, ele não pode dividir pela planta toda. Ele tem que dividir pela quantidade de metros quadrados que são geradores de receita. Ou seja, dos 100 metros quadrados que nós falamos, ele tem 2 consultórios, que tem 30 metros quadrados dois. Então, tem que dividir 100 mil por 30. Isso vai impactar na precificação. E vai impactar na quantidade de horas. Recentemente, eu dei uma aula e a pessoa falou assim, a minha consulta é muito legal, eu fico 2h30 na minha consulta. Bacana. Aí a gente fez o cálculo ajustado já pelo custo hora-sala. Custo hora-sala. Porque cada um chama de um nome. Né? Então, custo hora-sala ali. O custo hora-sala dela estava dando R$160 só de custo de ocupação. Para cada consulta. Quando ela viu aquele número, 2h30 que eu fico. Me custa R$160 só para eu ocupar o espaço, eu tenho que rever o valor da consulta. Falei, olha que beleza. Agora, com o número, eu analisei e agora começo a fazer planejamento que eu preciso rever, porque a pessoa se sente até justificada para ajustar, para rever o preço da consulta. Porque agora ela tem uma clareza dos números. E aí, dali, a gente desdobra para o orçamento. O que é o orçamento? Planejamos aqui, planejamos. Então, agora, o orçamento de cada conta. O orçamento de aluguel é tanto, o orçamento de internet é XYZ, o orçamento de jurídico, o orçamento de compra de equipamentos, compra de materiais, tecnologia, manutenção, etc. Estabelecer o orçamento é controlar com mão de ferro, e aí que está a diferença. Não é só controlar, é disponibilizar só o dinheiro que você determinou. É semelhante, eu sempre utilizo a história da compra no mercado. Aqui, a gente que já é casado, imaginemos que a gente chega para nossa esposa e fala assim, querida, eu uso muito termo querida lá em casa, tá? Até minha filha, querida, ela fala muito assim. Eu pego para minha esposa e falo assim, amor, você vai fazer compra com R$5.000. Vai fazer uma compra? Vai. Vai comprar sorvete, comprar carne, biscoito, etc. Aí eu chego no outro mês e falo assim, agora é 4.000. Ela vai fazer compra? Vai. No outro mês, 3.000. Vai fazer compra? Vai. Já começa a ajustar. A carne que era de uma categoria, agora já de outra. O
O arroz, que era de um nome, já é de outro, já abre mão de um sorvete que ela gostava, já vai para um sorvete de marca mais comercial e tal. Já começa a ajustar. Não deixa de comprar, mas já começa a ajustar. E se eu chegar para minha mesma esposa, que eu entregava 5.000, daqui a 6 meses entregar para ela 1.000, ela vai fazer compra? Olha que interessante. Vai. Ela vai fazer várias adaptações no cardápio da casa, vai fazer várias adaptações nas marcas que utiliza, mas não quer dizer que eu não tenho mais os 5.000. Olha a diferença. Eu que falei, para isso... Está sobrando agora é 1.000. mais para você, né? Que é a questão de aumentar o lucro. E aí, esse valor, ele é lucro. Por quê? Gravem esse conceito que eu vou falar aqui. R$1 a mais de venda não é R$1 a mais de lucro. Agora, R$1 a menos de despesa é R$1 a mais de lucro. Olha que interessante. Então, dentro desse exemplo doméstico, nós teremos R$4.000 a mais de lucro. Ajuda? Ajuda muito. Nessa linha eu economizei 4.000, na outra linha eu economizei 2.000. Quando eu vejo um montante, a gente aumenta a lucratividade em 15, 20, 30% de um mês para o outro, fazendo essa metodologia. Tem exemplos muito bacanas com os clientes, até meus também próprios. Um exemplo meu próprio foi o seguinte: na época lá da empresa, que a gente estava fazendo transformação da empresa, nós tínhamos 8 ou 9 carros entre alugados e agregados. E a gente atendia muito shopping center que a gente tinha como cliente. E aí, quando eu ia no shopping, fazia inspeção, conversar com os gestores, etc., eu deixava o carro onde? No estacionamento. Do shopping, que é barato, né? Estacionamento de shopping. É. Ficava lá 2, 3 horas, saía R$30, R$20, R$40 de estacionamento. Eu fazia isso e toda a minha equipe fazia dessa forma. Olha que interessante. Quando eu mudei, eu falei, ó, o orçamento de estacionamento é R$1.000. Eu não lembro o valor exato, mas foi o seguinte: a partir de hoje, o estacionamento só vale aquele... No caso do Rio de Janeiro, tem um ticketzinho, um talãozinho, que é R$2 o período. Às vezes período de 4 horas, de 2 horas ou até o período inteiro. Só vale isso e o orçamento é... Ó, agora se tinha orçamento livre, agora é R$100. É o teu orçamento. E é ponto final. E eu fui o primeiro a fazer. Eu botava o carro na rua só... Eu sou tão caçador de vaga na rua até hoje, que até o Dr. Márcio Wallace, Sim. aí atendendo lá na clínica dele, falou assim: Arnaldo, como eu sei o teu histórico de procurar, aqui atrás tem uma opção de vaga que o pessoal, que o pessoal usa e para. Eu uso. Eu vou lá, quando eu vou lá na clínica dele, eu paro nessas vagas de trás. Ah, é um valor que vai me deixar mais rico? Não. Mas é menos R$40, R$50 cada vez que eu vou lá. E é uma maneira de pensar que provavelmente você vai aplicar para várias outras coisas na vida. E você aplicar essa maneira de pensar várias vezes, isso sim vai te deixar rico. Exato. Porque o que importa é o lucro. A metodologia que eu citei aqui é a metodologia chamada Lucro Primeiro. Tem um livro, esse livro vende na Amazon, é um livro muito legal. Essa metodologia se tornou o que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente aplica nas empresas. A gente não é uma consultoria financeira tradicional, vamos chamar assim. A gente não vai ficar olhando... a gente vai ficar no lucro da empresa. Como falei, não lucro a qualquer custo, mas o lucro ordenado, separando o orçamento de cada conta. Qual o orçamento de folha de pagamento? A gente vai, às vezes, precisar fazer ajustes. Às vezes, as pessoas vão precisar fazer adaptações na sua rotina. E eu vou te falar, tão impressionante que as pessoas sabem o que precisa fazer. Se a gente chegar para a nossa equipe e falar assim, ó, gente, a partir de hoje, nós temos de orçamento de R$200 para água, para compra de água para a empresa durante o mês. Pessoal, o que a gente pode começar a fazer para que essa meta seja realizada? Eu tenho certeza que a sua equipe vai trazer 10 coisas que você nem sabia que dá para fazer. É a criatividade da pasta de dente acabando, né? Porque a escassez, ela gera uma criatividade ímpar. A escassez, ela gera uma criatividade visceral. Que você fala assim, eu tenho que fazer. Só que é um estresse que a gente gera na organização. Eu falo que é estresse porque assim, é um estresse mesmo. As pessoas elas começam a achar, meu Deus, o que está acontecendo? E a empresa tendo um lucro maravilhoso, mas na mão de ferro ali, porque você destinou R$200 de água, R$300 de outras coisas. Tem cliente nosso que uma vez ele chegou na Copa e aí não tinha azeite. Não tinha azeite lá na Copa. Aí ele foi e abordou lá a gerente. Olha só,
Pô, não tem azeite. Não tem azeite porque a nossa cota Tinha terminado e tinha estava correto. terminado e é isso. Aí ele olhou assim, é verdade, tá certo. E Sabe um performa. case que aconteceu lá no Espaço Volpe? Tinha algumas bolachas que às vezes eu gostava muito de comer. Bolacha não é bolacha cara, não, bolacha normal. E ao longo do dia, às vezes eu passava e pegava. E um dia eu cheguei e não tinha. E eu fui perguntar por quê. Ela falou assim, não, é porque o orçamento que foi destinado aqui à Copa, isso não pôde comprar. Foi bom até porque a bolacha não era tão saudável, eu deixei de comer aquela bolacha que não era tão saudável. Mas a gente fez isso na clínica. Alguns setores, olha, é isso que você tem para gastar e a pessoa precisa se adaptar, né? E interessante, a metodologia fala o seguinte, a empresa encontrará o seu tamanho. Quando você destina lá o orçamento, ela encontra o seu tamanho, ela se organiza, as pessoas se organizam para aquele orçamento ali. Só que a diferença é, ao invés de a gente estabelecer um orçamento e pagar depois, e ficar vendo se tem orçamento ou não, até tem um amigo meu que ele fala o seguinte, nunca mais eu estourei orçamento depois que eu fiz isso. Porque não tem como você estourar. É você chegar para uma criança, para uma pessoa e falar assim, ó, você tem R$200 para comprar, acabou R$200, acabou, agora você vai se virar até o final. E aí, desculpa a expressão, é se virar até virar um mês. E aí a gente tem que ter esse sangue frio, e isso gera um clima tensor saudável na empresa, que a empresa É o estresse positivo. Isso, que a empresa começa a encontrar o seu tamanho. O comercial começa a entender o que ele tem que vender mais, porque os produtos com mais margem, toda a parte estrutura operacional vê, olha só, eu tenho que ser, não tem, não é que eu não quero, o dinheiro disponível é esse e ponto final. É tão interessante que essa metodologia ela permite que uma empresa ela se torne quase blindada anti-fraude. Mesmo que exista uma fraude, o teu lucro está preservado. Aí você fala assim, Arnaldo, como é que você define então qual é o lucro da empresa? A gente olha o que? Para o segmento. Dentro do seu segmento, qual é o lucro médio? O lucro médio do meu segmento é 20%. Quanto de lucro você teve nos últimos 6 meses? Não sei precisar. Beleza, então vamos fazer o seguinte, vamos começar com 3% separando para lucro, porque a gente vai criar o hábito de separar o lucro. Porque mais importante nesse primeiro momento do que o lucro é o hábito de separar. E aí é interessante, se uma empresa não vive com 97% do seu recebível, ela não vive com 100%. Exato. Então, aí a gente vai precisar ser mais extremistas nos eventos. E aí eu trago esse insight para você. Coloque a equipe para participar. Pergunte para a equipe, o que a gente precisa parar de fazer para a gente alcançar esse orçamento aqui? A gente precisa parar, pegar o exemplo da água. Dá para beber uma água de manhã, eu já trago uma de casa. Enfim, aí cada um vai encontrar um caminho para cada coisa. É o estacionamento nas vagas da prefeitura, é a água que a pessoa acaba trazendo de Colocar um filtro que não filtro. precise comprar várias das águas pequenas. A equipe tem a resposta, é impressionante como a equipe tem a resposta. E aí essas respostas vão trazendo o orçamento para a realidade. Vai trazendo, e aí o que acontece, a gente como empresário, a gente só entrega o valor que a gente determinou. Com o tempo, em pouco tempo, a empresa já começa a entrar naquele tamanho. Arnaldo, mas por que você fala que isso é tão importante? Porque isso torna também a empresa autogerenciável. Em que aspecto? Imagine que a gente faz isso na sua clínica e coloca lá que tudo que você recebe hoje de receita, seja o valor da receita do dia, seja o valor das receitas, vou considerar 2 cenários aqui, um da pessoa que antecipa, o da pessoa que não antecipa e recebe os parcelamentos em dia, ok? Que são basicamente esses 2 cenários. Recebe as parcelas das 12 vezes mensalmente do cartão. O dinheiro caiu na conta. Caíram R$30 mil na conta naquele dia. Qual o valor que a gente arbitrou de lucro? 3%. Imagina no dia seguinte separar esses 3% e entregar os outros 97% para a empresa rodar. Todos os dias, já programar isso, todos os dias. Entrou o dinheiro, 3%. 3. Esse 3 depois vira 5, que depois vira 7, e depois vira 20. Tem pessoas que são mais rápidas no processo e querem mesmo gerar mudança e falam assim, eu quero os 20. Se o meu negócio entrega 20, eu quero os 20. Eu vou te garantir, isso é um fato. A pessoa tira 20, entrega 80, a empresa vira do tamanho de 80. Olha que interessante. A empresa vira desse tamanho. E depois, se você quiser transformar o 20 em 21, 23 e tal, você vai fazer. As análises vão mostrar o caminho. Mas você tirou o dinheiro e entregou, a empresa se molda. É só você tirar o dinheiro.
você vai poder estar viajando. Olha que interessante, você vai poder estar viajando, vai poder estar de férias e todo dia o lucro está separado. Uma empresa que vive isso, ela tem mais valor no mercado? Sem dúvida. As pessoas querem investir dinheiro nela? Porque é um modelo de gestão que blinda o lucro e tem uma gestão eficiente. E isso eu posso também afirmar, porque assim, lembra que eu falei, a gente não é uma consultoria financeira tradicional, porque assim, a gente até às vezes olha uma DRE, mas a DRE às vezes não reflete plenamente a realidade. Para mim, definir a realidade é o dinheiro que tem na conta da empresa. Essa é a realidade da empresa. Porque às vezes uma DRE pode ter várias inconsistências, várias coisas ali, e no final tá lá o lucro XYZ que fala assim, tá, cadê o lucro? Cadê na conta? Cadê na conta? Não tá na Exato. conta. Então, deixa a DRE aqui, vamos olhar a conta. Conta, vamos atribuir que a conta do lucro vai ser a conta do banco XYZ. Qualquer banco que você entender. Brasil, Itaú, Santander, banco grande. A conta de investimento, BTG, etc. Coloca lá. Acabou, o dinheiro vai estar lá. Você vai olhar o dinheiro. Imagina você entrando na conta e você vai dizer, poxa, entraram tantos mil hoje. Aquele ali valor não é o seu prolabore, ele é o seu lucro. Porque aqui eu passo a ter lucro como dono da clínica, eu começo a separar a minha remuneração como médico, a minha remuneração como gestor da clínica. Tudo isso eu separo quando cai o dinheiro. Então, quando a gente faz isso, eu começo a ver o dinheiro aparecer. E vou falar de experiência. Essa é a maneira tão eficiente, tão simples e tão eficaz que fez até o Dr. Carlos Wizard vender o Wizard depois por bilhões, né? 1,2 bilhão na época, com essa metodologia. Na época não tinha o livro, mas foi isso que ele fez. O Flávio Augusto contou uma história muito parecida. Eu faço hoje uma mentoria com ele, que é o Clex Club, e ele conta que acho que quando eles foram comemorar, que eles tinham aberto 50 lojas. E estavam comemorando, e disse que a esposa dele, que era a sócia dele, chegou e falou assim, você está comemorando, mas a gente não tem R$1 na conta da empresa. Como é que a gente vai pagar essa comemoração aqui? Não tem dinheiro na conta da empresa. Aí que ele parou, pensou, e que aí já no mês seguinte eles começaram. Entrava dinheiro, eles separavam 10%, e aqueles daí só iam viver com 90%. E ele já tinha 50%, não me lembro se era 20 ou 50 redes, escolas de inglês, e mesmo assim não tinha lucro, mesmo faturando muito. Para a gente dar uma revisada no que a gente falou aqui para quem está nos assistindo. Primeiro, você falou que o primeiro segredo é mudar a equação. Você passa a conta não é mais faturamento menos receita menos despesa igual a lucro. Receita menos lucro igual a despesa. Essa Exato. É a primeira coisa. Aí você falou dos erros que mais as pessoas cometem. Um erro é confundir o faturamento, que é quanto eu vendo, por exemplo, eu posso vender R$100 mil na minha clínica e tá entrando só 20 porque as pessoas estão dividindo em 5 vezes. Então, confundir faturamento e receita. Exato. Aí você falou de precificação, de saber fazer a precificação adequada, né? Isso. De quais produtos têm quais margens. Aí você falou de ticket médio também, de aumentar o ticket médio através da curva ABC de produtos, tá? Então, algumas dicas. Aí você falou também da questão de saber quanto que custa o espaço que você está vendendo. Acho que essas são as principais coisas que a pessoa que está nos assistindo teria que ter anotado. Sim, sim. Agora com esse resumo, então, maravilhoso, ela vai poder anotar e vou trazer aqui um princípio de ticket médio que, você que está aqui ouvindo, faça isso que eu vou falar agora, faça, e coloque depois aqui, manda uma mensagem para o Dr. Tiago, coloca aqui no comentário do vídeo qual foi a sua experiência. Vou dar um exemplo. Imaginemos uma empresa, uma clínica que tem um ticket médio de R$1.000. Eu gosto de usar muito número redondo para facilitar. R$1.000, ticket médio da operação. Se ela oferecer o mesmo serviço por R$1.050, o paciente deixa de fechar? Não, provavelmente não. Por R$1.100? Provavelmente não. A realidade de clínicas que eu vejo é que você começa a ter uma perda de clientes aí se você faz um reajuste de mais de 20%. Olha que interessante. Qual é a lucratividade média de uma clínica? Média. As clínicas geralmente estão tendo 18%. Isso é uma clínica bem gerida.
Isso. Lembrando para quem está nos assistindo que a gente está falando não do quanto você ganha como médico, de você já ter nos remunerado como médico, quanto que você tem como lucro da sua empresa. Exatamente. E se você não está conseguindo se remunerar nem no lucro, nem como gestor, como médico, você precisa ouvir esse podcast de novo e aplicar essas metodologias e procurar o Dr. Tiago urgente. Urgente. Ou a Recomeço X também. Isso, o grupo consultoria da Arnaldo, Recomeço, com certeza. que a gente vai com certeza buscar ajudar. A gente atende muitas clínicas grandes, de renome, que a gente tem gerado um impacto muito positivo, sabe? Até para expansão, porque expandir sem ter a metodologia adequada, às vezes não é o melhor caminho. Conforme você está dando exemplo, né? O ajuste ali já melhorou tudo. Mas vamos aqui. 1.000 é o ticket médio. 1.050 ok, 1.100 ok, 1.180. Pegar logo 18%. Sim. O pessoal vai continuar. Esses 18% a mais, para quem está pagando, muda alguma coisa? 1.000, 1.180? Pouca coisa normalmente. Não, pouca coisa, assim. Dificilmente a pessoa que tem ali um valor agregado, já tem uma carteira, já tem um perfil magnético que atrai pacientes e tudo mais, para quem está pagando não faz muita diferença. Não vai deixar de fazer porque agora é 1.180. Só que esses 18% a mais, para quem recebe, é diferente? Para a empresa, é diferente? Muda completamente. Muda totalmente. A empresa que tivesse, de repente, com lucro zero, ela passa a ter um lucro perto de 18%. Não vai ser os 18%, porque você incide algumas coisas aqui, como taxas de cartão, impostos, etc. Mas você vai ter ali uns 13% líquido na sua mão de um dinheiro que você não tinha, de uns clientes que você já atendia. Olha que interessante. Então, o ticket médio, independentemente do seu ticket, aumente ele 5% a 10%. Faça esse teste. Arnaldo, eu não estou confiante, eu acho que se eu botar 10 eu vou perder. Vou ter uma redução nos meus agendamentos, nos meus fechamentos. Beleza, coloque 5. 5, que às vezes esses 5 de diferença no ticket médio vai aumentar em 5% lá o seu faturamento e vai aumentar em 2, 3% o seu lucro, às vezes é o suficiente para você já pagar uma conta e tirar um pouco o saco de cimento das costas no dia a dia. E depois você vai, só isso aqui você já colocou 2, 3% de lucro a mais. Arnaldo, 2, 3% é pouco? É pouco para quem não tinha nada? Para quem tinha zero de lucro, ter 2%, às vezes a diferença entre a vida e a morte. Exato. Então, quando a gente fala de longevidade empresarial também, né? Sim. Longevidade como pessoa, longevidade dentro da empresa. Temos que ter as mesmas disciplinas. E quando a gente fala de controle, análise, planejamento e orçamento, você fala assim, Arnaldo, isso aqui é legal e tal, mas me fala um pouco mais se isso funciona. Deixa eu só te falar uma coisa. Se você pegar uma empresa que tem controle, análise, planejamento e orçamento financeiro, é uma boa empresa? Com certeza, normalmente sim. Se você for para o Japão e uma empresa tiver isso aqui, ela é boa no Japão? É. Se ela for na Europa, ela é boa? É. Nos Estados Unidos? No Alasca? No Chile? No Brasil? Então, isso é um princípio que ele é universal. E ele é atemporal. Uma empresa de 1000 anos atrás, que já havia empresa de 1000 anos atrás, que fazia isso, era bem sucedida? Era. E daqui a 1000 anos? Também vai ser. Vai mudar a tecnologia. Lá eles faziam escrito na pedra ou no papel e aqui a gente tem o sistema e daqui a 1000 anos não tem nem sei tecnologia que vai ter. Mas os princípios são os mesmos. Então, se porventura sua empresa não está vivendo esses princípios que são universais, que são atemporais, corra para colocar. Comece pelo controle, depois pela análise, faça um planejamento que gere um orçamento. Essas camadas vão gerar mais lucro. E aí, quando a gente implementa o lucro primeiro, que é um mecanismo de controle de mão de ferro, assim, né, dentro da organização, as coisas acontecem. Muito bom. Arnaldo, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelos ensinamentos. Né? Acho que quem está nos assistindo aí aprendeu muita coisa hoje. E para o pessoal que está nos assistindo, que quiser te encontrar, que quiser saber um pouco mais sobre a Recomeço, sobre a sua empresa, passa como que eles conseguem te encontrar, por favor. Perfeitamente. O meu Instagram é Arnaldo Ribeiro,
_oficial. Lá a gente compartilha alguns conteúdos, alguns conhecimentos dentro de gestão financeira, empreendedorismo. A gente fica no Rio de Janeiro, na Como região. você brinca, Arnaldo Ribeiro, não... como Arnaldo é César Coelho. Não Arnaldo César Coelho. Então, muito... repetindo pro pessoal, é Arnaldo Ribeiro, _oficial. _oficial, tá. Lá no meu Instagram a gente compartilha alguns conteúdos que vão ajudar no seu dia a dia empresarial. E também, a gente está lá no Rio de Janeiro, na região da Barra da Tijuca. Quando estiver lá pelo Rio, vai lá tomar um café. Com certeza, sempre das nossas conversas saem conceitos, insights que a pessoa pode aplicar. Eu falo pode, eu acho que até que deveria aplicar. E eu sempre falo, provoca as pessoas. Aplique o que você conversou hoje com a gente e me fale daqui a um mês se isso fez diferença no seu negócio, no lucro do seu negócio. E, normalmente tem mudado a vida de muitas pessoas. Muito bom. Obrigado pela sua Obrigado, participação. Estou muito honrado de estar aqui. Muito bom.